Aquele personagem que você jurava ser azul sempre foi verde. E aquela frase icônica de um jogo clássico nunca foi dita da maneira que você se lembra. Imagina acordar um dia e perceber que as suas memórias e lembranças de infância estão erradas. Bem-vindo ao estranho mundo do efeito Mandela, onde as suas memórias e lembranças fazem parte de um surto coletivo. Você já ouviu a frase, isso é um surto coletivo? Pois é, isso realmente acontece. Devido ao efeito Mandela, você tem uma memória um pouco confusa e outras pessoas têm exatamente a mesma memória que você, mas na verdade essa memória é falsa. E o que você se lembra nunca existiu. Nesse vídeo vou te mostrar algumas memórias coletivas que não são o que parecem ser. Talvez você faça parte desse surto coletivo. Esse efeito existe em várias áreas da nossa vida: séries, músicas, acontecimentos históricos, momentos da infância, mas hoje falaremos do efeito Mandela em jogos. Bom, só para você entender o que é isso com exemplos mais práticos. Sabe o jogo Monopoly? Como você se lembra do personagem característico do jogo? Um velho de cartola com um monóculo, não é? Só que ele nunca usou um monóculo. E no filme Star Wars, a fala do Darth Vader, como você se lembra? Luke, eu sou o seu pai. Só que ela é um pouquinho diferente. Na verdade, o Darth diz: Não, eu sou o seu pai. Não, eu sou o seu pai. E quando a gente assistia Dragon Ball na TV Globinho, no dia 11 de setembro de 2001, eu tinha 4 anos de idade. Eu claramente não me lembro, mas esse foi o dia em que as Torres Gêmeas foram atacadas. Nesse dia, é um surto coletivo as pessoas se lembrarem que estavam assistindo ao Dragon Ball na TV Globinho e do nada apareceu o plantão da Globo. Os guerreiros do dragão fizeram todo o possível para diminuir seus poderes e passar pelas preliminares. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center. Só que essa memória não existe. Dragon Ball não foi transmitido esse dia e muita gente jura de pé junto que estava assistindo Dragon Ball quando o plantão apareceu. Como eu já expliquei de forma prática, o efeito Mandela é um fenômeno em que grupos de pessoas compartilham memórias falsas. Ele tem ganhado atenção significativa nas últimas décadas. O termo foi criado lá em 2009, quando várias pessoas lembravam erroneamente que Nelson Mandela havia morrido na prisão nos anos 80, quando na verdade ele faleceu em 2013 em Joanesburgo com problemas respiratórios, algo completamente diferente. Tipo, como assim ele morreu numa prisão nos anos 80, cara? Eu até me lembro de uma notícia na Rede Globo, se eu não me engano foi um plantão da Globo. Morreu agora há pouco o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, símbolo da luta contra a segregação racial. Mandela tinha 95 anos. Esse fenômeno se expandiu para diversas áreas da cultura pop, incluindo os jogos. E pessoas do mundo todo se encontram questionando suas próprias memórias sobre alguns jogos clássicos. O efeito Mandela pode ser explicado em parte pela psicologia cognitiva. Segundo pesquisas, ele ocorre devido a um fenômeno conhecido como falsa memória, onde o cérebro preenche lacunas de informações ausentes ou distorcidas com detalhes que são fabricados. O nosso cérebro literalmente cria memórias falsas para preencher essas informações que estão ausentes na nossa cabeça. Em jogos, isso pode ser exacerbado por anos de repetição de informações incorretas e pela mistura de versões diferentes de um jogo ao longo do tempo. Jogos como Pokémon, Zelda e Super Mario são terrenos férteis para o efeito Mandela, onde pequenas alterações nas traduções, versões de diferentes regiões e até mesmo remasterizações podem causar dissonância entre o que a gente se lembra e o que realmente aconteceu no jogo. Um exemplo famoso é o Pikachu. Muitas pessoas acreditam que a ponta da sua cauda é preta, quando na verdade ela nunca foi. A ponta da cauda do Pikachu é amarela e tem somente uma sombra marrom. Eu sempre gostei de Pokémon, assisti ao anime, joguei alguns jogos, principalmente Pokémon Go, e tinha essa lembrança também. Imagina descobrir, depois de 25 anos, que a ponta do rabo do Pikachu não é preta. Olha como isso é bizarro, cara. Já no Minecraft, se você jogou em algum momento da sua vida, talvez você tenha uma lembrança falsa sobre um item no jogo, a Jukebox. Quando você coloca um disco para tocar na Jukebox, o que acontece quando a música do disco acaba? Obviamente, o disco dropa da Junk e cai no chão. Ou será que não? Pois é, não acontece absolutamente nada. O disco continua na Jukebox. O que talvez tenha acontecido para gerar essa falsa memória em muitas
muitas pessoas é que elas podem ter clicado sem querer para trocar o disco. Assim, o que estava tocando dropa e começa a tocar a música do disco novo que você acabou de colocar. Voltando para Pokémon, especificamente no Pokémon GO, quando vamos usar o Psyduck em batalha, ele tem alguns ataques psíquicos. Isso é meio óbvio, porque ele é um Pokémon psíquico com ataques tipo água. Só que isso é totalmente o contrário. Ele é do tipo água e só do tipo água. Já a sua evolução, o Golduck, é psíquico. Também não. Ele é do tipo água também. Muita gente usa o Psyduck ou o Golduck como psíquico para derrotar Pokémons do tipo luta ou venenoso, porque elas acreditam que eles são do tipo psíquico, só que eles nunca foram. Nos últimos anos, a discussão sobre o efeito Mandela em jogos ganhou muita popularidade, principalmente em fóruns e vídeos lá na gringa. Aqui no Brasil é só futebol, cancelamento e Big Brother mesmo. Alguns exemplos que são pauta em discussões incluem a famosa frase "It's dangerous to go alone, take this", do jogo The Legend of Zelda, onde muitas pessoas têm a falsa memória de um visual diferente do velho que entrega a espada ao herói. Ou o caso de Street Fighter 2, onde vários jogadores acreditam que a fala do Ryu, Hadouken, é pronunciada de forma completamente diferente. Shazam! Tá, isso aqui foi zoeira. Esses exemplos geram discussões sobre como as memórias podem ser influenciadas pela nostalgia, pelo compartilhamento coletivo e até mesmo pela expectativa que temos em relação a certos aspectos do jogo. Estudos científicos sugerem que esses fenômenos são reforçados por fatores como o viés da confirmação e a repetição de informações erradas em comunidades online. Você já jogou o jogo Crash Bandicoot? Se você já jogou, você se lembra daquela criatura mística, tipo um ancião, que ficava andando com ele, o Buga Buga. Mas será que esse realmente é o nome dele? O nome verdadeiro dele é Aku Aku e Buga Buga é somente o que ele fala enquanto a gente joga. A psicologia cognitiva oferece algumas explicações para o efeito Mandela. Estudos mostram que a nossa memória é extremamente suscetível a influências externas. Em um experimento bem famoso, a psicóloga cognitiva Elizabeth Loftus demonstrou que é possível implantar memórias falsas em pessoas, convencendo essas pessoas de que haviam se perdido em um shopping quando eram crianças, mesmo que isso nunca tenha acontecido de verdade. In one of the first studies we did, we used suggestion, a method inspired by the psychotherapy we saw in these cases. We used this kind of suggestion and planted a false memory that when you were a kid, 5 or 6 years old, you were lost in a shopping mall. You were frightened, you were crying, you were ultimately rescued by an elderly person and reunited with the family. And we succeeded in planting this memory in the minds of about a quarter of our subjects. Nos videogames, isso é muito mais ampliado pela repetição dos elementos visuais e narrativos do jogo. O uso de cheats, mods e até mesmo bugs vão contribuir para essa mistura de informações, criando falsas memórias na nossa cabeça que são espalhadas como verdade em um surto coletivo. Como a popularidade dos remakes e remasterizações dos jogos crescendo tanto nos últimos anos, o efeito Mandela pode se tornar ainda mais comum nas nossas vidas. Versões atualizadas dos jogos clássicos frequentemente alteram detalhes gráficos ou diálogos, e isso vai confundir ainda mais os jogadores, que já possuem memórias que são distorcidas. Isso já levanta questões sobre a preservação da autenticidade dos jogos e como essas novas gerações vão se lembrar dos jogos que são clássicos. Conforme a tecnologia vai avançando, podemos esperar que o efeito Mandela continue a ser um ponto de debate extremamente fascinante e interessante. Isso também pode levantar questões sobre a nossa confiança em relação às memórias e o papel dos jogos na formação dessas memórias coletivas. E aí, o que você achou do efeito Mandela? Em algum momento da sua vida você já descobriu que você tinha uma memória que era completamente falsa, que a realidade era completamente diferente do que você se lembrava? Comenta aqui embaixo algum efeito Mandela que você encontrou em algum jogo que você foi jogar recentemente e tudo mais, e você se lembrava daquele momento do jogo de uma forma completamente diferente. Antes de você sair desse vídeo, está aparecendo aí na sua tela 2 vídeos que eu gravei. Um eu falo sobre o lado sombrio dos jogos, crimes, etc. E o outro eu falo sobre a indústria dos jogos, o verdadeiro motivo pela qual a indústria dos jogos está em decadência. Se você se interessou por algum desses temas, é só clicar para assistir. É isso, até o próximo vídeo.